Bom, mais uma aula aqui para vocês e hoje o tema que nós vamos estar falando é um pouquinho sobre reinvestimento e escalabilidade. Vou contar para vocês um pouquinho da história de como foi no início para eu entender quando eu poderia investir algo, quando eu poderia gastar em algo ou quando eu não poderia. O que é importante? Nós entendermos que cada nível em que nós estamos dentro do nosso negócio e dentro da nossa vida pessoal não podem interferir. Por isso que eu sempre falo, os problemas que você tem pessoal não pode interferir na sua profissão e muito menos de como você deve reagir com as pessoas no seu meio de trabalho. Até mesmo porque ninguém tem nada a ver com os seus problemas. De uma certa forma, tudo no início, quando foi ganhar os primeiros centavos, os primeiros dinheiro naquele momento, foi para quê? Foi para poder organizar a sala, foi para poder montar uma madeira, foi para poder montar um armário, foi para poder organizar uma cadeira, quando eu não tinha nada. E isso fez eu entender que era necessário receber aquilo que eu já trabalhava, aquilo que eu já faturava, para poder comprar as coisas que eu precisava ter o ambiente de uma forma tranquila e de uma forma melhor, com qualidade para atender o cliente. Imagina só, eu iniciei na área da casa, com 2 malas de ferramentas. Pedi, na época, quando veio o Covid, pedi para o meu antigo chefe que eu precisava de alguns produtos para poder estar atendendo os clientes em casa. E ele me forneceu mais ou menos uns 20 produtos. Desses 20 produtos, quando eu fui para casa, a gente estava num momento incerto do mundo. Por quê? Porque não sabia se ia voltar entre uma semana ou 15 dias ou um mês. E ele falou, tudo bem, pode levar e depois a gente se acerta. E foi aí que eu entendi que desse valor que eu recebi, desse valor que eu trabalhei, que eu prestei o meu serviço nos primeiros 15 dias, foi o que me fez ter o dinheiro na mão para poder sair da área da casa e ir para a garagem da minha casa em 15 dias. Depois de 15 dias que eu tinha ido para a garagem da minha casa, eu estava com uma cadeira que não era favorável para os meus atendimentos e eu necessitava naquele momento investir numa cadeira. Então você investe, você fatura e você reinveste novamente aquilo que você tem. Foi assim que eu iniciei. Talvez você não tenha passado por esse processo ou não vai precisar passar por esse processo, mas eu precisei passar por esse processo. Então é interessante você se colocar onde você está e aceitar, não ficar se perguntando tanto os porquês, mas aceitar. Cabe aceitar e não duvidar, não ficar com aquele medo ou receio de dar um passo à frente. Até mesmo porque para a gente escalar algo na nossa vida, a gente precisa entender que a gente tem uma renda fixa e uma renda variável. E querendo ou não, dentro desse período de renda fixa e renda variável, há um risco. E a gente precisa entender que se a gente não estiver dentro do risco, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. É fundamental que você entenda o ponto de vista onde você está. Por que eu estou dizendo isso? Na época, quando eu estava na garagem da minha casa, para eu ir para uma sala de 80 metros, eu tive que entender, assim como o vídeo anterior, saber aonde, qual parceiro, aonde colocar ou não o seu dinheiro. É muito importante isso, é fundamental. E quando eu investi esses 85 mil reais, como eu comuniquei, como eu falei para vocês, eu não tinha esse dinheiro. Por isso eu busquei parceiros específicos para estar do meu lado, para me impulsionar. Só que na época, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém vai falar da onde você vai tirar esse dinheiro. Foi onde eu pude buscar parceiros para poder alcançar esse investimento que eu precisava para poder investir no meu sonho, no meu negócio. Até mesmo que quando a gente quer algo ou a gente busca algo para alcançar, a gente não está buscando pela rentabilidade, e sim pela nossa realização do sonho. Foi aonde eu entendi que eu precisaria trabalhar muito, investir a minha energia total naquele momento nos meus atendimentos. Foi um risco? Foi. Eu tinha? Não, não tinha. Mas eu fiz isso acontecer. Então, se eu posso fazer acontecer, você também pode, mas você precisa acreditar
que isso é capaz de acontecer, isso é possível acontecer. E eu tive que entender muito bem que eu não precisaria só investir em algo que eu estivesse vendo, algo como ferramentas, como empresa, uma boa fachada ou até mesmo um bom ambiente. Era necessário eu tirar um bom tempo de qualidade para eu investir nos meus estudos. Era importante que eu investisse na minha carreira com o dinheiro que eu tinha. Na época não era muito, mas tudo que eu tinha eu fiz esse investimento. Hoje eu posso entender que muitas das coisas em que eu sonhei lá atrás quando eu iniciei, hoje eu sei que valeu a pena todo o meu esforço, não só com o investimento em aquilo que a gente está vendo, em algo que é visível, mas em algo que ninguém te tira, que é o seu conhecimento. Já imaginou? Hoje o que você está aprendendo aqui comigo, ninguém vai mais tirar de você. Então, um dos maiores investimentos que você está fazendo na sua vida é o seu conhecimento. É importante que você entenda que você tem que investir sim no seu trabalho, investir no seu conhecimento, buscar mentores, buscar pessoas que já estão à frente, até mesmo porque o conhecimento ele encurta caminho. Ele encurtou o meu caminho. Hoje eu vejo que muitos profissionais na época, que eles demoraram 10, 12, 15 anos que eles estão vivendo hoje o profissional deles, a carreira deles, como tem muitos que são referências hoje aqui no Brasil, eu pude observar cada um deles de uma maneira diferente. E isso eu trouxe para o meu meio e montei algo para mim, que é o meu próprio método. Então fazer isso encurtou todo o meu caminho. Eu fiz uma autoanálise e falei, aqui eu vou ajustar assim, aqui eu vou ajustar assado. E eu realmente entendo o quanto é importante encurtar o caminho, até mesmo para a gente poder faturar 10, 20, 30 vezes mais. E isso cabe a gente entender qual é o conhecimento que a gente quer ter. E é muito importante que você entenda que você precisa investir não só em boas mentorias, não só aqui num curso, mas você precisa investir mais em você. Você pode, você é capaz. Olhe para você no seu dia de hoje e acredite que hoje não vai ser como amanhã. E quem você quer ser no futuro com esse conhecimento que você está aqui hoje aprendendo para poder replicar no seu futuro.